Olá, que Deus abençoe a vida de cada aluno, de cada aluna. Eu sou o professor Reverendo Wagner Alves, reitor do Instituto Teológico Calcedônia Internacional. Você estará acompanhando agora o estudo de Cânon Bíblico. É a primeira aula que compõe a grade curricular do curso de Bacharel em Teologia Ministerial. Para você se familiarizar com o método, é muito importante você, nessa aula, nessa primeira aula, você anotar, fazer os seus apontamentos, anotar as suas dúvidas para que na próxima aula você possa saná-las, tá ok? Mas antes de nós entrarmos já na introdução do nosso estudo, nós estaremos fazendo uma oração, estaremos agradecendo a Deus por estarmos aqui, neste momento tão especial, que é aprendermos com Deus, aprendermos a palavra do Senhor. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai, por este momento maravilhoso. Obrigado por estarmos participando, meu Deus eterno, juntos desta aula, participando deste momento onde nós aprenderemos a Tua palavra. Dá-nos sabedoria, entendimento, compreensão da mesma, para que possamos, meu Deus querido, entender que a cada passo que damos, a cada momento que vivemos, nós aprendemos mais de Ti. Até porque, Senhor, a Tua palavra diz que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Continua nos dando graça e sabedoria em nome de Jesus. Amém? Então, querido aluno, querida aluna, você que já está com a caneta aí, com o caderno na mão, nós estaremos fazendo a introdução, já dando início a esta primeira aula, a aula de Cânon Bíblico. Nós poderíamos começar pela terminologia, pela etimologia, mas nós vamos fazer diferente. Eu quero que você entenda que cada professor, que cada instituição tem as suas formas metodológicas de inserir a sua matéria, tá ok? A Bíblia é considerada o manual dos cristãos, pois nela que encontramos resposta para todos os nossos conflitos internos. Ela nos dá alívio através da leitura e da meditação. O salmista Davi, ele disse uma coisa interessante, ele falou no Salmo 1, no verso 2, ele disse: pois na sua lei medita de dia e de noite. É muito importante nós meditarmos na palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder para nos dar solução de problemas, às vezes impossíveis ou indissolúveis. Devemos manuseá-la e estudá-la diariamente. É muito importante o aluno que realmente se dedica aos estudos, que seja ele bíblico, que seja teológico, certo? Que seja teológico, está diariamente em contato com a palavra de Deus, mesmo que seja apenas 1 hora, 2 horas por dia. Amém? Então, coloque isso, querido talmide, que quer dizer aluno. De vez em quando nós estaremos falando uma palavra em hebraico, mas nós daremos aqui a sua interpretação, tá ok? Daremos o seu significado. O Salmo 1:2, como eu já li, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Precisamos rever nossos conceitos, isso é fato. Rever nossos conceitos e começar a buscar com muito afinco uma maior aproximação com Deus através da leitura das Sagradas Escrituras, porque tal busca é uma grande procura a um tesouro escondido. Vejamos o que diz a palavra do Senhor em Provérbios 2, do 1 ao 5. Abra sua Bíblia em Provérbios 2, 1 ao 5. Fala assim: filho meu, se aceitares, veja bem, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Acharás o conhecimento de Deus.
Então, todas as vezes que nós estudamos, que nós buscamos a palavra do Senhor, nós conhecemos mais as coisas de Deus, conhecemos mais a Deus, temos uma maior intimidade com o autor da palavra, com o autor das Escrituras. Então é muito importante que o aluno, você, meu querido aluno, minha querida aluna, busque a palavra. Nosso curso ele tem uma peculiaridade, ele é bíblico, 100% bíblico. Às vezes nós descartamos ou exaurimos o neo-ortodoxismo, o neomodernismo e assim por diante. Às vezes a gente se apega muito nos rodapés das Bíblias e nos prendemos naquelas interpretações. Mas a Bíblia fala assim: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Muitas pessoas, a fim de obter tranquilidade para a sua alma e até mesmo para a sua mente, questionam sobre a veracidade, a inerrabilidade da Bíblia. Obviamente, aqueles que não procuram conhecê-la. São questionamentos da seguinte natureza. Alguns questionamentos voltados à palavra, segundo algumas pessoas, circunda nestas filosofias. Para que a Bíblia apareceu? Em que tempo, propriamente dito, a Bíblia surgiu? Por que preciso ler a Bíblia? Quais os materiais usados na escrita da palavra, da Bíblia? De que forma foi escrita a Bíblia? Qual critério ou quais critérios de livros seria ou não sagrado? Quais eram os critérios utilizados, qual era o método utilizado para classificar que aquele livro era sagrado ou não sagrado? Quanto aos livros apócrifos e às várias versões da Bíblia, muitas pessoas têm essas dúvidas sobre os livros apócrifos, que são chamados livros espúrios, como também quanto a essas versões que surgiram, várias línguas a Bíblia hoje é escrita e várias versões também. Essas e outras perguntas são frequentes nas mentes dos que não têm intimidade com a palavra de Deus. Quando nós falamos assim que são frequentes estas perguntas, é porque quando nós cristãos tomamos posse da fé e nós aceitamos a fé em Cristo Jesus e Ele nos aceita, eu acredito que essa dúvida quanto à palavra não deveria surgir. Isso na minha concepção. Agora, cada um tem um questionamento e é louvável esses questionamentos. Mas quando se relaciona a Bíblia ao cânon bíblico, nós devemos só compreender que ela já é a palavra de Deus, que ela contém a palavra de Deus e que nós nos voltamos a Deus partindo dela. Então, por isso que ela mesma diz assim, a Bíblia diz o seguinte: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, acho que não deveríamos ter tanta dúvida correlacionada à palavra. Porém, as pessoas mais leigas com certeza terão, tá ok? Essas e outras perguntas, como disse, são frequentes. Em Oséias 3:6 diz o seguinte: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Veja, então, hoje o povo é destruído por falta de conhecimento, não é diferente nos nossos dias. Então, nós devemos buscar mesmo a Deus. O mesmo profeta, ele diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém? Então, continuando, Deus é soberano e é um Deus que fala, ele não se omite. Para o homem conhecer os grandes propósitos de Deus e poder alcançá-los e experimentá-los, só tem uma forma, que é através da revelação. Existe, abrindo aqui um parênteses, existe um estudo dentro do cânon bíblico que é o que nós chamamos de revelação plenária e verbal.
Depois nós vamos estar falando sobre isso com mais afinco, tá ok? Então, só através da revelação divina que nós podemos conhecer os propósitos de Deus. Deus, o Criador, fez sua criatura humana da sua divina vontade, do seu caráter e o doutor de propósitos. Nossa expectativa é que nossos alunos, nossa expectativa é que você não só aprenda, mas também dissemine seus conhecimentos a outros que estão refém de questionamentos sem necessidades. Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, ele disse o seguinte: nem se ocupe com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Está em Timóteo 1:4. Agora eu vou deixar uma frase para os nossos talmides, nossos alunos, em Pedro, em 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo 18, que fala assim: auxano ei que epicaris gnosco, Iesus Cristo soltério. Do grego isso quer dizer o seguinte: antes de tudo, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo Salvador. Quero que você confira em 2 Pedro 1,16. Tá ok? Nessa introdução, nós queremos agradecer a sua vida, agradecer a cada aluno, agradecer a sua participação, e na próxima aula nós estaremos já abordando o seguinte tópico: como foi escrita a Bíblia? Como foi escrita a Bíblia? Ou como foi escrito o cânon do Novo, o cânon do Velho Testamento, como foi desenvolvido, e espero que você esteja conosco. Quero agradecer a sua paciência e continue se esforçando, estudando para o seu elevo espiritual, o seu crescimento espiritual e intelectual. Um grande abraço e que Deus, o Eterno, e Od Reva Verre, continue lhe abençoando.